Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, bom dia para quem nos assiste agora, boa tarde, boa noite para quem eventualmente está aí no outro horário. Professor Charles, mais uma vez aqui, falo a partir da fisioterapia. Vamos conversar hoje sobre a marcha, a deambulação, o treino da marcha. Ao fazer esses slides aqui para a gente trocar essa ideia, discutir sobre esses conteúdos aqui, eu optei por essa configuração, essa figurinha aqui, justamente por nos permitir pensar, ali na lógica de uma metáfora mesmo, no encadeamento de processos, né, de fases, de ciclos. Então, essas imagens concatenadas, elas, ao meu ver, né, me permitam a metáfora aí, elas representam de forma bem interessante esse ciclo da marcha, né, esse processo que vai nos permitir locomover, entendendo a locomoção humana enquanto um dos principais, e talvez eu possa assim dizer, dos mais importantes mecanismos de funcionalidade. Haja vista que já brincamos com isso algumas vezes, para eu funcionar, eu preciso necessariamente me movimentar. E aí a locomoção é essencial para esse processo, né, para fazê-lo com qualidade, com autonomia, né? Eu sempre brinco em sala que eu até acredito em poderes mentais, eventualmente, aqueles que a gente vê nos filmes aí, norte-americanos, chineses, coisas do tipo. Mas, por exemplo, se eu tiver afim de pegar minha água, ela está aqui guardadinha, né? Se eu dizer água, vem aqui na minha mão, ainda não vem, né? Eu não tenho essa faculdade mental ainda. Ou seja, tenho que ir lá, pegar, exercer a minha motricidade para realizar essa função. E mais do que isso, na verdade, né? Tenho que trabalhar, ganhar dinheiro, comprar garrafa, filar, encher de água, ou seja, a funcionalidade humana, ela perpassa, ela se mostra por meio dessa motricidade. E aí a fisioterapia, a educação física, a terapia ocupacional e tantas outras profissões vão trabalhar largamente com essa motricidade, com essa capacidade de movimentar no espaço para desenvolver as minhas habilidades, as minhas funcionalidades, ok? Então vamos lá falando dessa marcha, desse treino de marcha. O treino em si, o exercício para maestria dessa função, ela é uma estratégia utilizada pela fisioterapia para ajudar esse corpo humano nesse equilíbrio, tanto estático quanto dinâmico. Fazendo isso, a gente consegue desenvolver aí uma marcha independente, eventualmente utilizando aí dispositivos auxiliares de marcha. Inclusive, teremos uma segunda aula na qual nós falaremos sobre esses dispositivos auxiliares. Como é que eu posso utilizar ali algum instrumento, né, aos moldes de uma órtese, para me assessorar, deixar essa marcha mais eficaz, tendo eu algum comprometimento disso. Antes disso, é interessante a gente comentar que o treino de marcha é uma proposta por demais ampla, por demais complexa. Como assim? Um trabalho físico, ele tem, numa perspectiva antecipada esse próprio trabalho, toda uma gama de práticas que vão subsidiar esse treinamento. Então, por exemplo, até eu chegar lá no indivíduo para treinar de fato a sua marcha, a sua deambulação, a sua locomoção e, por que não dizer, a sua corrida, por exemplo, né, o seu salto,
eu tenho que fazer uma série de exercícios, uma série de práticas que vão preparar esse indivíduo para realizar essa função, né? A pediatria, muito claramente, ela vai exemplificar isso, dizendo que a criança, ela primeiro ela rola, depois ela engatinha, depois ela fica em pé, depois só vai andar, né? Então, ao falar nesse treino de marcha, há de se falar necessariamente num treino de equilíbrio, num treino de postura, numa reeducação postural, num fortalecimento, enfim, e uma série de contextos que vão envolver esse processo de cuidado, tudo bem? Então, eu lembro muito, vou contar, vou até antecipar essa minha fala, estava até programada para contar essa experiência para vocês em slides futuros, mas, por exemplo, lembro eu de um dos meus pacientes, esse amputado, já é um paciente muito antigo, mas me marcou bastante, porque me serve de piada nas minhas aulas, né? E aí, esse paciente amputado, a gente chegava, fazia todo um trabalho ali no coto, era uma amputação, não me lembro bem, mas me parece que terço inferior de coxa, e aí fazia toda uma preparação, do meio para o final da sessão fisioterápica, a gente colocava a prótese, e aí íamos treinar a marcha, né? E aí, o que acontecia? Nesse treino, havia a necessidade de trabalhar, descarga de peso, todo aquele exercício de base que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ele simplesmente queria andar para frente, né? Até porque é para frente que se anda, a gente brincava assim. E aí ele não entendia, era um senhor. E aí quando eu comecei a trabalhar com esse indivíduo, a esposa disse, olha, é turrão, é cabeça dura, coisa e tal, ele vai querer mandar em você, né? Eu lembro desse alerta, né? E aí ele não entendia muito bem a necessidade desses treinamentos de base. E aí essa aula, essa conversa nossa, ela vem, na verdade, para falar que o treino de marcha ele é excepcional, ele é fantástico, ele é muito necessário para o nosso desenvolvimento cinético-funcional, mas jamais esqueçam dos princípios basilares lá da cinesioterapia, até porque quando você for de fato possibilitar, né, com que esse indivíduo se empodere e vai ascender nas suas múltiplas posturas e nas suas múltiplas funções, ele possa fazê-lo de fato com autonomia, com segurança, né? Então, tudo isso para lembrar que o processo de treino de marcha ele é por demais amplo e vai envolver fases bem anteriores à própria deambulação propriamente dita. Então, eu vou treinar a marcha com o indivíduo acamado, tudo bem? Então, essa é um dos toques que eu quero passar. No que diz respeito a algumas definições, algumas mais quadradas, mais da literatura, a gente entende a marcha como uma forma de locomoção na qual esse corpo é ereto e em movimento apoia sucessivamente os seus membros inferiores, né, de forma concatenada e vai desenvolver essa locomoção. São movimentos automatizados. A gente brinca que uma mula sem cabeça, ela conseguiria andar. No entanto, ela iria o quê? Topar nos obstáculos, né? Até porque para isso, para que eu desvie, eu preciso de um sistema suprassegmentar para fazê-lo. Mas essa automatização da marcha, ela se dá inclusive a nível medular, tá? Tamanha a relação basilar dessa atividade, né? Haja vista que você não precisa pensar para fazê-lo, pelo menos não agora, né? Enfim. E aí esses movimentos automatizados, eles variam de pessoa para pessoa, de acordo com a altura, o biotipo, o estado emocional, uso de calçados, processos como, por exemplo, a gestação e determinadas patologias, além de outros fatores, vão influenciar nessa marcha. Então, há uma série de elementos que vão tornar essa atividade ou mais fácil ou mais difícil. A partir desses elementos, o sujeito ele se molda, ele se adapta para fazê-lo. Falando em adaptação, por exemplo, na gestação, tal como acontece na criança, nos primeiros passos, ou talvez no idoso, já com uma certa dificuldade de locomoção, a pessoa vai abrir a base, lembra disso? Tudo isso para facilitar
esse equilíbrio e aí desenvolver de forma com mais qualidade essa locomoção. E aí a gente vai lembrar que para o indivíduo andar, pura e simplesmente, para esse movimento para essa deambulação, há uma série de músculos que são requisitados, há uma série de articulações, há uma série de movimentos que são essenciais para uma marcha normal. Não vou nem dizer assim uma marcha com qualidade, com grande velocidade, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí a gente vai colocar a caminhada, por exemplo, como um exercício coringa, haja vista trabalhar toda a minha dinâmica corporal. Daí a importância desse tema, desse conteúdo para as nossas práticas de atividade física, para o nosso exercício físico como um todo, tá? Então eu não vou aqui me aprofundar muito em determinadas questões, mas, por exemplo, para uma marcha com qualidade, eu preciso ali ter elementos básicos de movimentação pélvica, de flexão de quadril, extensão de quadril, abdução e adução desse mesmo quadril, flexo e extensão de joelho, com e sem resistência, o que vai até, inclusive, caracterizar os exercícios de agachamento, flexão plantar ou dorsiflexão, né, flexão e extensão do tornozelo, a eversão e a inversão do pé, ou seja, existe inúmeros, isso uns poucos de membros inferiores que eu aqui citei, poderia falar de todo o corpo, né? Lembrando da dissociação de cintura, lembrando do equilíbrio do tronco, né? O Pilates vai falar da importância do controle de centro. Então, tudo isso para dizer que para uma marcha efetiva com qualidade, eu preciso de uma série de movimentos ocorram de forma equilibrada, de forma organizada, tá? E aí, essa marcha entra numa caracterização por demais importante no que diz respeito às práticas de atividade física e exercício físico, por exigir desse corpo todo um trabalho físico, né, o que vai nos dar aí inúmeros resultados positivos no que diz respeito a esse cuidado a essa prática física, tá? A gente vai lembrar também da importância de alongar, dessa flexibilidade de determinados músculos, como é o caso do tríceps oral, dos isquiotibiais, os próprios adutores de quadril. Então, toda essa musculatura tem que ter uma qualidade no que diz respeito à sua flexibilidade, ao seu fortalecimento, para que essa marcha aconteça a contento. Tudo bem? E aí a gente vai colocar que para outros trabalhos lá na fisioterapia, outras relações, a prescrição de caminhada, da marcha, da deambulação, ela vai ser interessante em função de promover nesse organismo toda essa resposta, tá? Essa imagem era animada, irmão, ela não está aparecendo aqui. Mas, enfim, essa imagem que vocês veem era uma animaçãozinha e me parece que aqui não deu certo, desculpa por isso. Mas era para mostrar os ciclos, as fases dessa marcha. E aí a gente vai lembrar que existe uma cadência, né? Existe um movimento, existe uma amplitude desse movimento, uma largura desse passo, um comprimento desse passo. E todos esses elementos eles são importantes ao exemplificar, ao denotar uma marcha com qualidade. E quando a gente fala uma marcha de qualidade, a gente está falando de um menor consumo energético, por exemplo. Então, eu preciso me locomover, mas sem me machucar, sem gastar tanta energia, por exemplo. Haja vista que há processos patológicos que vão desencadear uma marcha extremamente dispendiosa energeticamente. Então, eu me canso, eu me machuco, né? Então, há de se ter um equilíbrio muscular, né? uma sinergia muscular desses vários grupos ali para deixar essa marcha organizada, tudo bem? Desculpa aí a tecnologia falhar nessa hora. Essa imagem aqui, ela só como exemplo, ela vai mostrar alguns passos de um grupo de pessoas ali, dizendo que essa marcha ela tem ali as suas fases, né? Então a gente vai daqui a pouquinho classificar um pouco melhor a fase de apoio, a fase de balanço, quando eu me sustento, quando eu lanço um segmento, um membro
ali à frente para um novo apoio, tá? E aqui é onde eu ia contar aquela historinha lá que eu havia dito para vocês, né? Para frente que se anda. Então, muitas vezes os nossos pacientes, eles pouco entendem, daí a importância da educação em saúde, a necessidade de fazer treinos mais basilares, como, por exemplo, a descarga de peso, andar de lado, por exemplo. Vamos lembrar que a criancinha, quando ela está ali aprendendo a ficar em pé, o que ela faz normalmente? Ela segura ali no sofá, na cama, no berço, e primeiro o que ela faz? Dá os passinhos de lado, né? Apoiando, dá um passinho de lado, né? Realizando ali a abdução e a adução do seu quadril. E aí isso é muito interessante, é essencial para que no futuro próximo você possa, de fato, se locomover tal como e na direção que você deseja, na direção que você precisa. E aí, dentro dessa lógica que eu já anuncio, muitas vezes é interessante dar um passo atrás ao fazer, ao pensar nesse treino de marcha. Então a gente vai voltar nesse slide ali no final da aula, mas pensar nesses vários elementos que são essenciais para um bom treino de marcha. Por exemplo, treino de equilíbrio, ele é fundamental. E aí muita gente vai esquecer que eu treino equilíbrio em todas as posturas, correto? Eu posso treinar equilíbrio, inclusive deitado. Parece incoerente, parece estranho, né? Mas é isso. Quando a gente pensa em equilíbrio, eu estou pensando ali na manutenção desse corpo, dessas sinergias nesse espaço, tá? Então a gente vai treinar esse equilíbrio sentado, semi-ajoelhado, ajoelhado, em pé, em apoio unipodal, num pé só, nos dois pés, enfim. Existe uma diversidade de possibilidades de treino de equilíbrio que são praticamente infinitas, tá? Isso com poucos recursos, inclusive, tá? Muitas vezes, para um treino de equilíbrio, a gente vai precisar, na verdade, quase que nada, tá? Mas claro que se você tiver uma bola, por exemplo, né, uma bola suíça, tiver uma prancha de equilíbrio, tiver um balanço, isso vai ser muitas vezes mais interessante. Mas, por exemplo, no que diz respeito ao atendimento domiciliar, a gente pode utilizar uma série de estratégias para fazê-lo, né? Por exemplo, superfícies irregulares, a grama, a areia, muito utilizado também com a criança na sua fase de aprendizado motor, na sua primeira fase, né? Pisar ali, por exemplo, numa almofada, enfim, algumas estratégias que a gente vai lançar a mão para praticar esse equilíbrio, tudo bem? E aí nós temos, eu vou pura e simplesmente citar uma série de práticas que vão trabalhar isso de forma maravilhosa, como, por exemplo, a yoga, né? Inclusive muito mais antiga que o Pilates, por exemplo. Né? De repente, para quem não sabe, o Joseph Pilates, quem desenvolveu o Pilates, ele fazia yoga, tá? Então, a yoga faz um treino de equilíbrio maravilhoso, o Tai Chi Chuan, o Lian Kun, práticas chinesas. Então, quem teve a sorte de visitar a China, por exemplo, ou quem assiste filmes ali, vai ver os idosos lá nas praças fazendo aqueles exercícios leves, lentos de Tai Chi, trabalham maravilhosamente o equilíbrio físico, para não falar nessa lógica integral do indivíduo, né? Quando eu trabalho o meu corpo, obviamente, eu estou também trabalhando a minha mente, né? E por que não dizer o meu estado social, o meu espírito, enfim, outras relações. Então, esse treino de equilíbrio é muito, muito importante. Associado a ele, a gente não poderia deixar de falar do treino proprioceptivo e do treino postural. Eu lembro muito de uma professora que dizia assim: todo fisioterapeuta obrigatoriamente tem que reeducar a postura do seu paciente, tá? Não importa qual técnica que você utilize. Você pode utilizar a reeducação postural global como marca registrada, ali do Sulchá, ou algumas outras cópias, algumas outras variações dessa técnica, mas todo fisioterapeuta, independente da técnica, tem que reeducar essa postura desse sujeito. Né? Para isso, a gente brinca ali. Fisioterapeuta preguiçoso, o que ele faz? Vai, no mínimo, alongar o que está encurtado, vai fortalecer o que está fraco. Você já vai ajudar esse sujeito nessa dinâmica postural. Tudo bem? No que diz respeito aos treinos proprioceptivos, a gente vai entender a propriocepção ali na lógica da senso-percepção, ou seja, é a percepção minha interna do meu corpo no espaço, e aí existem
uma infinidade de treinos proprioceptivos para que a gente lance mão. Né? A grande parte deles, como eu havia dito, na dinâmica da atenção básica, do atendimento domiciliar, são treinos simples, fáceis de fazer. Eventualmente você precisa só praticamente do seu corpo, poucos instrumentos para dar conta disso. A gente pode lançar a mão, como eu falei ali, de um balanço, de uma prancha proprioceptiva, né, uma prancha de estabilização, enfim. Tá? Associado a isso, nós temos treinos de coordenação, a coordenação motora, falando ali tanto da fina quanto da grossa, tá? E bem como o tempo de resposta desse indivíduo. Entender tempo de resposta é interessante, lembrando da habilidade, da capacidade que esse sujeito tem de responder aos estímulos, tá? Por exemplo, eu uso muito, sobretudo com paciente idoso, a chamada game terapia. Então é jogar, o uso do lúdico, né? E para isso a gente usa um videogame para fazer essa game terapia. E aí tem jogos como, por exemplo, um tênis ou até um ping-pong, um tênis de mesa, por exemplo. E aí o tempo de resposta fica muito evidente quando lá na televisão, por exemplo, joga a bolinha para a pessoa, né? E ela está com um controle que vai simular uma raquete, ele tem que pura e simplesmente bater nessa bola, tal qual você bate na bola de tênis ou na bola de ping-pong ali, por exemplo. E aí, muitas vezes, esse idoso, essa pessoa com algum déficit motor, né, eventualmente até um déficit neurológico, inclusive, que propiciou esse déficit motor, e aí essa bola vem, passa, aí o sujeito, ou seja, atrasado, né, esse tempo de resposta está aí deficitário, tudo bem? Nessa mesma lógica, há de se treinar o fortalecimento, né? E eventualmente aí a gente vai utilizar resistências, que não só a minha resistência corporal, mas vamos lembrar que a resistência corporal já pode ser, muitas vezes, mais do que suficiente para um treinamento de força, tá? E, obviamente, associado ao treinamento de força, o treino de flexibilidade, alongamento desses múltiplos músculos, tá? Me dê licença aqui. Enfim, e é isso tudo culmina num treino cardiorrespiratório, um treino aeróbico, tá? Que tem na caminhada um dos principais exemplos. Mas a gente pode fazer de forma estacionária, como por exemplo uma bicicleta estacionária, uma bicicleta de ombro, de membros inferiores, enfim. Tá? Tudo isso é possível dentro dessa lógica. Tá? Vamos lembrar que antes de fazer de fato um treino aeróbico, colocar o sujeito para trabalhar essa função cardiorrespiratória, há se fazer uma reeducação ventilatória também, né, que é muito interessante para melhorar essa funcionalidade pulmonar. Tudo bem? Então, só lembrando aqui, o treino de marcha é essencial para um bom trabalho fisioterapêutico, mas carece de ser entendido, de ser contemplado em sua dinâmica plural, complexa, tá? E aí, como é que a gente vai estudar essa marcha? Nós temos ali a cinemática e a cinética. A cinemática vai estudar esse deslocamento ali de forma tridimensional, e aí nós temos alguns laboratórios de marcha que vão desenvolver um trabalho muito interessante. Aqui na antiga Exefego, né, hoje Universidade Estadual de Goiás, eu sou um pouco velho, né, gente? Na minha época era Exefego, tem um laboratório de marcha muito bacana, no qual professores, acadêmicos desenvolvem trabalhos bem interessantes, analisando toda essa cadeia aí, toda essa movimentação. Tanto na cinemática quanto na cinética, que vai analisar aí o torque, né, de cada articulação aí diante da força de reação ao solo e da própria gravidade. Então, não é aqui o meu desejo aprofundar nesses conteúdos. Deixa eu só subir aqui um negocinho aqui para melhorar. Ah, tá, não foi. Mas tudo bem. Acho que eu passei mais de um. Pronto. Olha só, então a gente está falando desse estudo de marcha. Gente, desculpa, deu algum probleminha aqui, ó. Não está passando o slide agora. Pronto, agora passou.
Mas está travado, passa, trava. Pronto, qualquer coisa eu peço que você passe para mim. Por sorte, a gente tem um excepcional técnico aqui para nos ajudar aí com essas tecnologias aqui, né? Enfim, nós falávamos nesse estudo da marcha, muitos deles realizados ali no laboratório, com uma série de equipamentos que vão propiciar uma avaliação com qualidade, né? Quando eu falo avaliação com qualidade, a ciência nossa ela vai querer quantificar. Então, há de se ter um sensor de carga, um sensor de força, aos moldes de um dínamo de força, né? Enfim, isso tudo vai nos permitir entender e estudar de forma qualitativa e quantitativa essa marcha. E a gente vai pensar na simetria dessa passada, na harmonia desses passos, por exemplo. Daqui a pouco a gente vai entender o que é esse passo, essa passada. Na verdade, só relembrar, tá? Só que antes de qualquer coisa, eu quero dizer que no nosso trabalho, lá na ponta, né? Lá na atenção básica, lá no trabalho domiciliar, por exemplo, a coisa pode ser, inclusive, tudo mais fácil, né? Quando digo mais fácil, não retirando o rigor científico, a metodologia do estudo, mas deixando a coisa mais prática para que, de fato, a gente consiga desenvolver a nossa funcionalidade, é o que a gente quer, né? O nosso paciente, ele não quer saber o comprimento, se está simétrico o seu comprimento de passo, ele quer andar com qualidade, sem se machucar, sem se cansar. E é isso que a gente vai fazer, tudo bem? Mas, enquanto academia, enquanto meio científico, a gente tem que entender como é que funciona esses processos todos, entendendo, então, essas simetrias, entendendo esse passo enquanto deslocamento de um pé, por exemplo, né? A passada sendo caracterizada como ciclo da marcha, ou seja, uma passada equivale a 2 passos, né? Então, um pé direito, um pé esquerdo, por exemplo. As dimensões, tanto na distância quanto o tempo, a cadência dessa marcha, o comprimento desse passo, a distância entre o apoio do calcanhar de cada um dos pés, por exemplo, e o comprimento da passada, que é o espaço entre o segundo toque do mesmo calcanhar do solo, e entender como é que isso se dá, né, de modo a o conjunto desses vários fatores me permita, então, desenvolver a minha marcha com qualidade, como eu havia dito anteriormente, sem me machucar, sem me cansar por demais e me permitindo me locomover no espaço, tá? Aí essa figura, vocês vão observar, eu estou passando o mouse aqui, a gente está com algumas atividades interessantes, algumas possibilidades. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, ó, aqui vai caracterizar, por exemplo, o comprimento desse passo, tá? E aqui o comprimento dessa passada. Quando eu vou trabalhar com os meus sujeitos, eu brinco assim com eles, olha só. Eu falo assim, aqui tem uma linha imaginária, aí fazer isso com o mouse, gente, é um mega desafio para coordenação motora, tá? Estou aprendendo, vai desculpando aqui. Era para estar uma linha reta ali, tá? Mas, enfim, tem até uma forma mais fácil de fazê-lo, eu que não soube. Mas olha só, quando a gente vai fazer esse exercício, a gente tem que pensar que cada pé tem o seu domínio, tá? Então, olha só, ao fazer isso, deixa eu apagar aqui, por exemplo, ó, ficou já um pouco melhor, né? Então, olha só, o que a gente vai falar para o nosso sujeito? Então, o pé esquerdo, ele tem que andar no domínio esquerdo. Então, quando eu vou fazer isso aqui lá na assistência domiciliar, por exemplo, eu estou lá no azulejo da casa, né? Que tem lá um risco que divide um azulejo de outro azulejo, uma cerâmica de outra cerâmica, eu digo lá, olha só, o pé esquerdo jamais pode vir aqui para o domínio do campo do pé direito, né? Então, essa largura dessa passada, ela deve sempre ser preservada, tá? E aí, por quê? Lembra que nós falamos outrora que alguns processos, como a gestação, a criancinha quando está aprendendo ali, dar os seus primeiros passos, ou o próprio idoso, ele aumenta essa largura aqui, justamente para quê? Aumentar a sua base de contato, a sua base de apoio, tudo bem? E aí, com uma base maior, eu tenho mais facilmente o quê? O meu equilíbrio estabelecido. Haja visto que eu mantenho ali nessa base, nessa área que está para mim disponível, o meu centro de gravidade. Se porventura esse centro de gravidade se deslocar para fora dessa base,
perigo, desequilíbrio, possível queda, tá? Aqui nessa figura aqui abaixo, a gente vai mostrar, por exemplo, a fase de apoio e a de balanço. Aqui nós temos vários teóricos, sempre, graças a Deus, né? E aí, eventualmente, a gente tem até nomenclaturas diferentes. A gente poderia, nós mesmos, inclusive, se nós quiséssemos, definir uma nomenclatura, claro, sem fugir de uma coerência, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Que a gente poderia, de modo simplista, aqui, dividir tanto o apoio quanto o balanço em 3 fases, tá? Por exemplo, um contato inicial, um contato médio e um contato final. Teríamos outros nomes, como eu havia dito, que a gente poderia dar aqui, tá? Tipo, contato de calcanhar, aqui a gente chama de dedos fora, por exemplo, tá? Bem como a fase de balanço, que é aquela que o pé sai, perde o contato. Aqui, ó, é onde o pé perde o contato do solo, né? Perde o apoio, por exemplo, né? E aí ele inicia a fase de balanço. E essa fase de balanço, igualmente, eu posso descrevê-la com 3 movimentos essenciais, né? Uma fase inicial, um balanço médio e uma fase final. Imagino eu que você esteja acompanhando ali o mouse, né? Pois bem. E aí, como eu estava descrevendo aqui, essas fases sendo concatenadas, organizadas no espaço. Inclusive aqui, essa figura, ela vai mostrar, ó, uma fase de duplo apoio, onde eu tenho, então, 2 pés em contato com o solo. E aqui a gente vai lembrar, tá voltando a ficar na moda aí o esporte, né? Daqui a pouquinho a gente começa mais uma Olimpíada. Isso é muito interessante, porque isso anima a sociedade, né? Os nossos pacientes muitas vezes vêm mais animados para fazer algumas terapias e vê um atleta com roxa ali de uma ventosa e já querem fazer ventosa, isso é muito interessante. Por que eu lembrei disso aí? No esporte tem uma atividade que chama marcha atlética, você lembra disso? Então o cara caminha bem rápido e dá né, tem todo um joguinho ali que a gente acha até bastante engraçado, né? Mas por que aquilo? É porque esse indivíduo ele tem que estar todo momento com um pé em contato com o solo. Se eu porventura eu perder o contato de ambos os pés ao solo, o que está acontecendo? Eu estou voando? Não, professor, não. Você está correndo, por exemplo, né? Então, quando o indivíduo corre, ele dá literalmente um saltinho que ele perde o contato de ambos os pés. No caso da marcha atlética, isso vai caracterizar a falha. Então, o cara é desclassificado, tá? Então, há sempre na marcha a necessidade de ter sempre o apoio de um dos segmentos. Quando não, dos dois, como é o caso aqui de um duplo apoio, né? Então, eu tenho um pé chegando e um pé saindo. É o que vai caracterizar, então, o chamado duplo apoio, tá? Na corrida, inclusive, não temos podemos ter uma fase, um momento ali que eu não tenho suporte, eu não tenho apoio, tudo bem? Por falar em corrida, também ia comentar no final, mas como eu já estou antecipando muita coisa aqui, também eu farei. Recentemente, Cooper, esse nome você conhece, né? É uma pessoa que desenvolveu trabalhos muito interessantes sobre a caminhada, sobre a corrida, tanto é que a corridinha ficou conhecida como Cooper. Ele esteve no Brasil, não tive oportunidade de escutar a palestra dele, mas enfim, no trabalho dele, os mais novos, ele disse o seguinte: quando eu comparo a caminhada com a corrida, eventualmente é mais interessante caminhar do que correr. Vamos entender bem por quê. Vamos pensar que a corrida, ela me dá de saldo positivo 10. Vamos colocar em dinheiro para ficar mais fácil a gente entender. 10 reais. Só que enquanto desgaste, machucado, eventualmente correr dá uma certa machucadinha, não dá? Aquele impacto, coisa e tal. Vamos pensar ali que eu perco 2 nessa corrida. Então eu vou ter, ao correr, um saldo positivo de 8 pontos, 8 reais. Tudo bem? Já a caminhada, ela me dá 7, entendeu? Mas bem feita, eu não perco nada. Então, caminhada eu tenho um saldo de 7, a corrida eu tenho um saldo final de 8. Ou seja,
ela está ali quase elas por elas, por assim dizer. Ou seja, as pessoas têm entendido que a caminhada é muito interessante, bem bacana de ser feita, é um exercício muito completo. Vamos lembrar que a caminhada enquanto atividade física, na verdade não, enquanto exercício físico, não atividade física. Atividade física é a caminhada que eu faço vindo do estacionamento aqui para o estúdio para dar aula, né? Por exemplo. Tá? Mas a caminhada enquanto exercício físico, ou seja, tem todo um fit, né? O que é o fit? Vamos lembrar aqui desse fit, importantíssimo na fisioterapia, né? Esse fit. Então, o que o fit vai falar? O fit, ele vai nos dizer ali a importância... tá. Eu queria só aumentar essa letra para você, acho que eu consigo fazer assim, ó. Tá. Pronto, eu estou com o meu mestre aqui me orientando aqui. O fit é a frequência, a intensidade e o tempo. Então, essa caminhada, enquanto exercício físico, ela tem que ter uma frequência que vá mudar do meu metabolismo basal, correto? Ela tem que ter uma intensidade igualmente que mude o meu metabolismo basal, tal qual o tempo, tá? Aí a piada já está pronta, né? Ao dizer que se a caminhada fizesse bem, o carteiro, por exemplo, o lixeiro, eles seriam imortais. Infelizmente não são ainda, né? Mas por quê? Aquele nível de caminhada que eles fazem, aquele nível de corrida, já está para eles normal, já é basal. Então, para exigir do metabolismo dele, o que eles têm que fazer? Aumentar essas variáveis aí, como a frequência, como a intensidade e como o tempo. Tudo bem? Vamos avançar aqui. E aí fica muito fácil, muito claro a gente entender que há de se fazer uma avaliação criteriosa para entender esse sujeito nesse tempo, nesse espaço e como é que eu vou trabalhar com essas características como um todo, tá? E aí com isso eu vou, muitas vezes, fatiar o meu trabalho em determinadas fases, em determinados ciclos, para que esse treino aconteça da melhor forma possível. E aí, para isso, há de se entender como é que essas fases elas acontecem, tá? Revendo um pouquinho desses ciclos ali, né? Então, a gente tem um contato inicial do calcanhar, que termina com o próximo contato inicial dessa mesma extremidade, né? Então, aí vai caracterizar, então, o ciclo da marcha. Ela tem duas fases, que é o apoio e o balanço, já havíamos dito sobre isso. O apoio, ele constitui 60% do ciclo da marcha e corresponde ao tempo em que o pé está em contato com o solo. Dentro desses 60% aí, estão também o duplo apoio, tá? Aqui tem uma imagem muito interessante que a gente percebe como é que esse contato, né, como é que esse apoio ele perpassa nesse pé, nesse segmento, né? Aqui tem um instrumento, me fugiu o nome dele aqui agora, não é um podoscópio, baropodometria, é um baropodômetro, tá? Então ele vai verificar aqui, numa perspectiva computadorizada, como é que são as pressões nesse segmento, nesse pé, tá? Então esse baropodômetro, ele vai identificar ali no meu pé como é que esse peso é de fato impelido ali, tá? Eu estou com dificuldade de trocar aqui, achei um lugar que eu posso trocar sem ser no teclado. Mas, enfim. E aí, lembrando desse movimento, a gente vai entender, na complexidade dele, que vários outros processos, outros movimentos são necessários. E aí, há de se ter aquele molejo, né? Aquele jogo de cintura. Eu vou brincar com os meus pacientes, eu brinco muito com eles, que muitas vezes, a gente, para andar legal, tem que andar igual um malandro mesmo ali, né? Igual todo aquele jogo de cintura ali, né? Isso vai ser o quê, na verdade? Uma dissociação de cinturas, que é um movimento essencial para a manutenção do meu equilíbrio, tá? Então a gente tem que ter, por exemplo, ali, ao analisar esse plano coronal, movimentos de obliquidade pélvica, tá? Que vai permitir com que essa pelve se locomova, se movimente, para que essa cadência dos meus passos aconteçam de forma equilibrada. Então a pelve ela se deprime de um lado, né, onde a perna
apoia, absorvendo então o choque, ajustando o comprimento do membro, isso é muito interessante. A abdução do quadril, por exemplo, no momento do apoio médio, o quadril faz uma abdução, o que promove uma estabilização desse segmento, tá? Alguns outros fatores interessantes, tanto no que diz respeito ao tempo quanto à distância, a velocidade, que pode ser mensurada dessa marcha, tá? O comprimento desses passos, dessa passada, a frequência desses passos, essa cadência, né? A relação de passo por tempo, o comprimento desses passos mais largos. Alguns dos nossos pacientes, nesse desejo de se locomover, muitas vezes alteram esse comprimento desse passo, como que eu brinco lá, como você está querendo chegar mais cedo, querendo chegar logo, e isso nem sempre é, de fato, muito interessante para esse sujeito, tá? Outro elemento aqui, dentro dessa avaliação, a gente pode, por exemplo, utilizar a boa e velha avaliação, a observação, a avaliação. Muitos dos nossos acadêmicos esquecem que a principal estratégia da avaliação é a observação. É igual o goiano fala, né? Eu conheço só pelo andado, só pelo, como diz outro, ni que o paciente chegou, você já deu aquela observada, você já vai ali inferir algumas questões, né? Ainda que numa lógica de um preconceito. Quando eu digo preconceito, um conceito formado antecipadamente, que pode ser bom ou pode ser ruim. Então, de repente, o paciente chega lá mancando, né? Você vai dizer, olha, o senhor está mancando? Perdeu uma pergunta, né? Você viu que ele chegou mancando, então a pergunta deveria ser melhor. Para além dessa boa e velha observação que a gente faz ali todos os dias, a gente pode utilizar recursos visuais, né, audiovisuais, como o videotape, por exemplo, e aí com isso vai avaliar a cadência, esses passos por minuto, o comprimento do passo, a própria velocidade. Pode-se usar a eletromiografia, e a gente vai investigar também o consumo energético, o consumo de oxigênio, tá? Inclusive uma dica, nós temos ali muitos grupos de caminhada, fazemos muito isso na atenção básica, né? Tem lá o grupo de idosos, o grupo de caminhada, enfim, vai pegar aquele grupo lá do hiperdia, por exemplo, da hipertensão do diabetes. E aí uma dica para saber se está bem durante a caminhada, chega lá, e aí, dona Maria, como é que a senhora está? Está bem? Vai ver, a capacidade de conversar ali vai denotar um bom consumo de oxigênio, tudo bem? Então, se ela não conseguir conversar bem, tiver ali ofegante, opa, né, tem que se trabalhar melhor, eventualmente desenvolver trabalhos de base para dar conta de uma marcha com melhor qualidade. E aí, por fim, fazer análise ali dentro da cinemática e da cinética, tá? Não poderia deixar de falar, nós temos ali associadas a essa prática uma série de alterações, disfunções, desarranjos que vão caracterizar uma marcha patológica. Então, qualquer alteração nesse sistema neuromuscular ou músculo esquelético vai causar uma alteração nesse aparelho locomotor. Essas anormalidades, elas não devem ser relacionadas com a patologia específicas, embora a gente vai caracterizar ali, eu vou citar no próximo slide ali, alguns nomezinhos já bem pré-definidos de uma patologia, e a gente adora fazer isso, né? Colocar os nossos pacientes numa caixinha e deixar ele ali como se fosse tudo encerrado, tudo fechado, tudo já pré-estabelecido, tá? E aí, contrário a isso, a gente tem que entender essas várias etiologias, essas alterações múltiplas que acontecem nesse sujeito, independente do seu processo patológico de base, tá? Essas causas que vão desencadear essas marchas patológicas, elas dizem respeito tanto à espasticidade, esse aumento exagerado desse tônus muscular, dessa contração, tá? A fraqueza muscular, por outro lado, problemas sensitivos, problemas de coordenação, problemas perceptivos e cognitivos, a própria dor, poderia eu colocar a dor lá no início, né, como primeiro elemento, e nós temos a chamada marcha antálgica.
Então, eu vou andar de uma determinada forma para aliviar a dor que eu sinto, por exemplo, ali nos membros inferiores, né? Problemas músculos esqueléticos mais variados vão desencadear aí uma alteração nessa cadência, e aí as compensações várias. O corpo nosso, eu sempre digo, ele é muito inteligente, né? E ele vai buscar compensações para, muitas vezes, fugir da dor, enquanto elemento básico de uma manutenção da vida, tá? Então, essas compensações, elas devem nos levar, nos induzir a uma boa avaliação, de modo a conseguir identificar qual é, de fato, o problema primário desse paciente, né? Então, por exemplo, muitos pacientes chegam ali no consultório reclamando de uma dor, vou dizer lá, uma dor cervical, uma dor torácica, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente vai, ao aprofundar essa avaliação, a gente vai perceber que o problema principal, ele acontece ali no tornozelo, por exemplo, no joelho, no quadril, né? E aí esse indivíduo vai buscar compensações para aliviar isso aí, e a gota d'água que fez ele procurar o médico, o fisioterapeuta, é de fato uma dor nas vértebras, por exemplo, uma dor na coluna, mas o seu problema primário é de fato nos membros inferiores. Isso é muito comum, né? Os nossos pacientes chegam lá com eventualmente até com encaminhamento de algum colega, por exemplo, um médico, né? E fala assim: olha, doutor, eu tenho esse problema aqui. Mas, na verdade, o que me incomoda mesmo, ele vai nos contar ali: eu tenho um problema na pelve, no quadril, na bacia, no joelho, enfim, tá? É isso. Só por curiosidade, não vou aqui entrar nessas várias questões, mas nós temos uma série de marchas patológicas que são descritas na literatura, né? Nós temos lá a marcha atáxica, daqueles pacientes com ataxia, né, uma desordem cerebelar quase sempre, né? Uma marcha escavante, a marcha ceifante ou enfoice, e aí essa figura vai mostrar de forma bem característica essa marcha ceifante, né? Uma marcha anserina, que lembra um ganso, um pato, né? Uma marcha em panos miúdos, a marcha de sapo, a marcha claudicante, que é o mancar, pura e simplesmente, a marcha antálgica, que eu já comentei, é aquela marcha que me faz fugir da dor, evitar a dor. E aí é interessante lembrar que esses rótulos, alguns teóricos vão dizer assim, eles devem ser evitados, embora a gente use largamente. Não é um problema utilizar, na verdade. O problema que eu vejo é você se limitar àquele problema em específico e achar que é só aquilo e acabou. E vai atuar ali com um prognóstico pré-definido para aquela patologia e acha que isso vai dar conta de tudo que o seu paciente precisa. E aí, quando alguns teóricos sugerem que se evite esses rótulos, a proposta qual é? Que a gente investigue e avalie de modo a descrever de forma bem objetiva essa marcha desse nosso paciente e quais alterações são mais características naquele sujeito. Então, um bom trabalho fisioterápico, ele é customizado, ele é feito para aquele sujeito, naquele tempo, naquele espaço. Então, eu posso ter aqui 2, 3, 5 pacientes com o mesmo déficit, com o mesmo problema. Por exemplo, ambos sofreram um acidente vascular encefálico, ambos têm a marcha ceifante, mas ainda assim, cada um desenvolve essas alterações na sua individualidade. Tudo bem? E aí, essa individualidade deve sempre ser respeitada. E aí, já caminhando para o final, a gente pode dizer que toda prática física, toda atividade física, e melhor do que isso, todo exercício físico, quando bem orientado, né, quando bem executado, é melhor do que nenhuma prática, tá? Então, mexam-se, coloquem os seus pacientes para se locomover, para se mexer. A marcha, a deambulação, a caminhada é um exercício maravilhoso. Eu nem aqui entrei no mérito, né? Mas uma boa marcha vai atuar mexendo em inúmeros grupos musculares. Eu mostrei alguns aqui, tá? Isso vai ter um impacto extremamente positivo no meu metabolismo, vai ter um impacto extremamente positivo na minha função cardiorrespiratória, né? E com isso vai melhorar, assim, de sobremaneira a nossa qualidade de vida, tudo bem? Então, a caminhada, ela deve estar inserida nos nossos hábitos de vida.
né? Saudáveis, evidentemente. Tudo bem? E aí, disse que eu voltaria, né? E a gente lembrar um pouco desses vários treinos que são importantes dentro dessa lógica de um cuidado integral, de um cuidado complexo. Então, por exemplo, pensar numa descarga de peso, tá? Saiu da canetinha aqui, deixa eu pintar aqui para você. Então, mostrar, por exemplo, essa descarga de peso, tanto no apoio unipodal quanto bipodal, pensar nisso. E aí vamos lembrar que no que diz respeito à cinesioterapia, a gente tem que evoluir com regrinhas bem definidas. Por exemplo, eu vou do estável para o instável, correto? Então, primeiro eu vou trabalhar com o meu paciente com uma máxima de estabilidade possível, depois eu irei fazê-lo, por exemplo, utilizando essa figura aqui, ó, tá? Então, peraí que saiu aqui de novo, vamos lá. Por exemplo, essa figura aqui, né? E aí eu vou não necessariamente fazer essa postura ali, tá? Mas existem outros, o próximo slide eu vou mostrar uma figura que mostra isso, que você vai lá, por exemplo, ficar em pé em cima dessa bola ou de uma prancha proprioceptiva, enfim, de alguma coisa nesse sentido, tá? Lembra que eu havia dito que lá na casa da Dona Maria, do seu João, por exemplo, você pode colocar uma almofada, né, que vai dar uma certa instabilidade nessa pisada, por exemplo? Poderia, tá? Trabalho de fortalecimento e de flexibilidade são basilares. E aí, quando a gente vai falar no fortalecimento, muita gente esquece que o treino de força ele é por demais plural. E aí muitos vão só ficar na dinâmica da contração concêntrica, né? Então pega ali alguma resistência, por exemplo, um peso qualquer, como é o peso dessa garrafa, e vou fazer movimentos concêntricos. Mas esquece a boniteza da isometria, por exemplo, de uma contração excêntrica, tá? Bem como no treino de flexibilidade, alguns esquecem de processos mais complexos, como, por exemplo, o alongamento 3S, né? Contração, relaxamento, contração, tá? Vários outros elementos que vão potencializar o ganho dessa atividade. Então, ali, no nosso treino de marcha, tendo esse paciente um desequilíbrio, uma disfunção ou não, eu posso, por exemplo, trabalhar com isometrias ali que vão caracterizar um treino fantástico, tá? E não pense que você não vai exigir do seu paciente tudo aquilo que ele acha que deve ser exigido no que diz respeito à sua capacidade funcional. Então, eu faço treinos de isometria que as pessoas literalmente transpiram, né? Com exercícios simples, super fáceis de serem realizados, tá? Um agachamento, por exemplo. Você pode colocar a Dona Maria ali, eventuais Donas Marias que são até acamadas, né? Você pode colocar ela na janela da casa dela, ela que eventualmente sai pouco de casa, né? E aí uma cadeira atrás dela, porque caso eventualmente ela perca o equilíbrio, ela possa se sentar muito facilmente e fazer ali um agachamento, tá? Lembrando de um movimento excêntrico, concêntrico e parar ali nessas isometrias que são extremamente funcionais e vantajosas, tá? Esse treino de marcha, vamos lembrar que ele vai desde de uma dinâmica mais primária, mais basilar, de alguém que perdeu essa capacidade, por exemplo, ou posso, inclusive, pensar num atleta que tem que desenvolver uma ampla amplitude de movimento, né? Me desculpem a redundância, né? Mas uma amplitude de movimento, assim, acima do normal, por exemplo. E aí a gente vai, ao fazer esse trabalho, em diferentes meios, eu posso fazê-lo na água, por exemplo, na hidroterapia, que é um campo fantástico para se cuidar disso, né? Eu comentei sobre o balanço, sobre aquelas plataformas de jump, né? A cama elástica, por exemplo, é um lugar muito interessante de se trabalhar, tá? As plataformas vibratórias, por exemplo, são bastante interessantes. E aí, com isso, a gente vai trabalhando o equilíbrio, vamos trabalhando a propriocepção, vamos reorganizando a postura, tá? Muitas vezes, esse treino ele é precedido de terapias manuais. Por exemplo, mobilizações intra-articulares
tanto na artrocinemática quanto na osteocinemática, ou seja, eu estou preparando a minha articulação para desenvolver essa função, tá? Posso, inclusive, manipular essa articulação, caso você tenha aí habilidade para fazê-lo, manipulações articulares, tal como a quiropraxia faz, em todas as articulações, sobretudo ali nas articulações vertebrais, mas vou manipular desde a articulação do tornozelo, joelho, quadril, todas elas, preparando essa articulação para o trabalho que vem, tá? Muito interessante fazê-lo. Então, tal como a gente vai utilizar técnicas de aquecimento, eu posso utilizar terapias manuais como pré-cinesioterapia para introduzir esse treino de marcha, tá? E aí, como eu já havia dito, seguir aí com um treino de fortalecimento, de flexibilidade, com um treino cardiorrespiratório, tá? Já falei da importância desse treinamento customizado. E antes que eu me despeça, lembrar que esse treino ele é feito em qualquer condição. Aqui é o exemplo de um paciente protetizado, tá? Deixa eu voltar aqui com a setinha para que você veja legal isso aqui. Então, a gente vai fazer esse treinamento com o indivíduo com prótese, muito interessante. Lá na clínica, ou mesmo na casa, a gente consegue colocar alguns obstáculos, por exemplo, tá? Alguns obstáculos para provocar um certo desafio, né? Então, aqui, por exemplo, você vê uma clínica já bem equipada, né? Então, existe um suporte que vai manter esse paciente em pé. Você deve estar vendo aqui. Eu estou passando o mouse e vou colocar uma setinha para que você veja o suporte que mantém, garante a estabilidade desse paciente, bem como os diferentes desafios que esse paciente tem que passar nesse processo de marcha, tá? Então, aqui tem uma prancha de equilíbrio, né? Aqui uma prancha com uma meia bola, por assim dizer, tá? Aqui embaixo, por exemplo, tem a clássica escada de canto, né? Com rampa e coisa e tal, que vai preparar esse paciente aí para deambular livremente, para ser, por exemplo, nesse caso ali um paciente idoso, né? Fazer um idoso comunitário que possa ali fazer suas compras, andar nos vários ambientes que são necessários ali para ele, tá? Aqui em cima, essa última figura, a gente vê uma... Opa, errei aqui. A gente percebe o bom e velho espaldar aqui, né? As barras paralelas, tá? Para me oferecer um suporte para essa caminhada ali. Então, tudo que a gente pode fazer, lembrando que suporte muitas vezes pode ser você, fisioterapeuta, professor de educação física, que vai ali assistir esse paciente nesse processo, desenvolvendo ali esses vários elementos necessários para uma boa caminhada, para uma boa deambulação. Tudo bem? Fico aqui agradecido. Estou à disposição para as perguntas, algumas questões que porventura possam ter acontecido aí. Não era meu objetivo aprofundar muito no conceito, mas lembrar, trazer elementos basilares aqui para um bom trabalho físico, um bom trabalho nessa dinâmica de funcionalidade locomotora, né? E aí desejo a vocês aí uma boa caminhada, que empreendam bons trabalhos e façam bem aí para essa comunidade nossa que tanto carece, que tanto precisa. Tudo bem? Saúde e paz. Fico aqui à disposição. Até mais.